Quando você faz projetos de mídia, divulgação no Face, no AdWords e tudo mais, talvez uma das primeiras perguntas que um analista vai fazer ou quem vai contratar um projeto é: como eu defino o budget, né? Ou seja, o seu orçamento. Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu deveria colocar no meu projeto para ele dar certo? Essa talvez é a pergunta que a gente, quando alguém está orçando mídia ali, 99% das empresas perguntam aqui pra gente: tá, mas quanto que eu tenho que colocar para dar o retorno? E é isso que eu vou discutir um pouquinho aqui no vídeo com você hoje. É justamente como você mentaliza e entende o quanto que você tem que investir e depois, quanto que você pode escalar, quais são os seus degraus de investimento que você vai ter que fazer. A primeira recomendação que eu faço, sinceramente, tá? É que você vai ter que ter uma chamada verba de guerra. Verba de guerra vai ser uma grana que eu vou colocar no mercado, vou colocar para rodar os meus anúncios para ver o quanto que ela gera de retorno para minha empresa. Ah, Fábio, mas quanto é uma verba de guerra? Talvez, dependendo do seu mercado, varia muito frente ao que você vende. Se o que você vende é muito caro, depende, muito caro é relativo, né? Ou seja, despende de um investimento muito grande, sei lá, 500 mil, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, é bem provável que essa sua verba de guerra tem que ser algo um pouco mais proporcional, tipo 20 mil, 30 mil, 40 mil reais para você colocar no seu primeiro mês, talvez, tá? Agora, se seu valor do que você vende é bem menor, ah, Fábio, eu vendo uma assinatura de 600 reais, eu vendo um produto de 500 reais, talvez um valor de 2 mil reais já seja um pouco mais alinhado para você poder testar nos canais. E aí vem a escolha dos canais, Face, Google, LinkedIn. O Face é o mais barato, o Face é o mais barato, o Google é o segundo mais barato e o LinkedIn é o terceiro mais barato, né? Ou do mais barato para o mais caro, né? Mas obviamente a qualidade e o volume dos leads que chegam através do LinkedIn são bem superiores ao do Face. Eu costumo começar pelo Face, mas eu acabo escolhendo o AdWords quando a gente tem uma empresa prestadora de serviço, né, que já tem uma demanda de volume de busca lá dentro do Google. Então, quando já tem um volume de busca e não tem tanta concorrência, é legal você ir direto no Google, porque lá dá para você testar muito bem. Mas no geral, então em termos de budget aqui, né, em termos de orçamento, chamando de verba de guerra, né? Eu colocaria um valor mais ou menos de 2 mil a 10 mil reais, tá? Para você poder fazer o investimento. Por exemplo, e-commerces tem que ser mais próximos de 10 mil reais. Empresas que têm realmente um volume de venda muito grande tem que ser próximos de 10 mil reais. Isso quando você nunca fez nenhum investimento, tá? Se você já fez algum investimento prévio, já testou e tudo mais, você não precisa necessariamente da verba de guerra. Você pode fazer uma análise do que já rodou no seu projeto. E aí você vai fazer esse teste por pelo menos, tá? Pelo menos, vou colocar aqui, ó, pelo menos 2 meses. Por que 2 meses, Fábio? Por que não 15 dias? Porque eu quero ter uma noção completa de um mês versus o outro, ou seja, eu vou colocar essa verba durante um mês, ver o que deu certo, o que funcionou, vou melhorar para o segundo mês e ver se eu consigo um aprimoramento de performance. Do que? De taxa de conversão. Taxa de conversão. Mas eu posso olhar também CTR dos anúncios, né? O CTR aí, são 2 pontos aí que eu normalmente olho, e taxa de conversão, exatamente. Dá para ver que é um CTR aqui, né? Parece um número meio estranho aqui, mas é CTR, o Click-Through Rate, né? Quantas pessoas estão clicando, vendo o seu anúncio e estão clicando no seu anúncio. Aqui já é a taxa de conversão, de quantas pessoas chegaram na página e de fato compraram de você. Essas 2 variáveis que a gente já falou em outro vídeo, e que eu vou referenciar no final para você, só para não esquecer, essas 2 variáveis vão ser o que você vai testar no segundo mês. No primeiro você simplesmente vai fazer a criação da campanha, vai colocar a verba para rodar, vai ver o que tira de insight, né, de ideias, para você fazer a melhoria no segundo momento. Mas Fábio, depois disso você chega numa expectativa de investimento, que é o quê? Cara, eu sei o quanto eu gero quando eu coloco X de dinheiro, tá? Quando eu coloco na minha maquininha aqui, eu coloco X, ele me dá Y de resultado, tá? Então, essa é normalmente, eu coloquei aqui investimento, né? Então eu tô vindo, botando investimento, dinheirinho aqui. E aqui é o que a empresa busca. É o valor final do que ela busca e aqui tem que dar lucro.
tá? Lucro. Tá? Por quê? Porque o Y, aqui no final das contas, é o dinheiro que vai sobrar para sua empresa. Tá? Então eu vou tirar todos os custos e tudo mais, tirar o quanto eu gastei de anúncio, e aqui eu tenho que sobrar dinheiro. Então botei aqui X, o Y tem que ser maior do que o X, pelo menos isso. Tá? Então botei 1.000 e aqui tem que voltar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ele tem que voltar sempre um número maior. Toda vez que eu colocar um valor aqui, por exemplo, 1.000 e voltou 200, pode ser que eu tenha um problema na minha estrutura de campanha, no meu estilo de anunciar. Pode ser também, e outra linha, por isso que eu testo por pelo menos 2 meses, pode ser também que o tempo de compra desse usuário seja muito longo. Por exemplo, aqui na Mestre, o tempo de fechamento de contrato é de 45 dias. Então, se hoje eu coloco um anúncio para rodar, daqui 45 dias, na média, daqui 45 dias que ele vai comprar de mim. Então, se eu fizesse só um teste por um mês, é bem provável que eu não pegaria os fechamentos. Eu diria, minha campanha não deu lucro. Por quê? Porque eu coloquei muito dinheiro aqui e não voltou nada no final. Mas em média, o tempo médio das pessoas fecharem é de 45 dias. E aí a hora que eu coloco por 2 meses, eu começo a ver os resultados. Isso é importante, né? Um fator temporal. Posso até colocar aqui como terceiro, aqui como o tempo, né? Tempo de fechamento. Isso não acontece tanto em e-commerce, né? Porque e-commerce você vai lá, aperta o botão e compra na hora. Mas para empresas B2B, principalmente B2B, o tempo de fechamento é longo, o ciclo de venda é muito longo, né? Tende a ser longo, tá? Tem empresas, por exemplo, que a gente já conversou que o ciclo de fechamento é de 70 dias. Então, pô, mesmo aqui, talvez eu não pegue pessoas, talvez eu não pegue pessoas que fechem durante os 2 meses. Então pode ser que eu estou investindo muito dinheiro e não está retornando. Estou investindo muito e não está retornando. Mas não quer dizer que a minha campanha é ruim. Quer dizer que, na verdade, eu estou aguardando esse tempo de fechamento para conseguir trazer o retorno. É legal você fazer isso aqui e voltar, tá? Essa informação aqui, ó, pode alimentar para eu definir quantos meses eu vou fazer o uso dessa verba de guerra. Então, se o meu tempo de fechamento é menor que 2 meses, legal. De preferência menor que 30 dias, usa 2 meses. Se for de 45 dias, é legal você utilizar 90 dias. Então, sempre o dobro, porque aí você consegue ver o tempo. Ah, Fábio, meu tempo de fechamento é de 10 meses. Aí, meu amigo, desculpa, não dá para tentar estipular alguma coisa. Realmente é um pouco mais difícil da gente conseguir ver mídia gerando um bom resultado para você. Aí você tem que medir não venda, mas sim geração de lead, tá? Ou geração de oportunidade, que é um pouco mais curto o espaço. Então, o tempo de fechamento tem que ser a base para você definir esses meses aqui que a gente estava conversando, tá? Então, pega o tempo de fechamento. Ah, mas eu não sei qual é o tempo de fechamento. Usa esse número mágico que eu coloquei, 2 meses para você. Depois que você fizer todo esse trabalho, você vai ter o tempo de fechamento. Então é importante que você conheça do seu cliente, ou se você o projeto é interno, saiba o tempo de fechamento. Ah, Fábio, como é que eu posso saber? Como é que vocês sabem aí na Mestre? Hoje a gente usa um CRM, e o CRM, vou até anotar aqui de lado, tá? O CRM, que é o Pipe Drive, ele nos dá essa informação. Ele fala assim, olha, quando o lead entra aqui, depois de 45 dias, em média, você fecha um projeto. Então, o tempo médio de fechamento, desde quando uma pessoa entra com uma oportunidade para minha equipe comercial, é de 45 dias. Então, legal, eu sei que eu posso fazer, por exemplo, um teste. Se eu fosse fazer um teste como esse que eu estou falando aqui, eu levaria talvez como 90 dias para fazer o teste. Primeiros 45, depois mais 45, tá? Então, é mais ou menos uma média aí geral. E aí, o mais importante, Fábio, até onde eu escalo e como eu escalo a minha verba. Então eu vou fazer um desenho aqui e já volto para você. Beleza, eu fiz alguns desenhos aqui para vocês, foi no instalar de dedos, né? Eu tava aqui desenhando bonitinho. A nossa busca vai ser pelo custo por aquisição, tá? O custo por aquisição é justamente o quanto que eu posso gastar, tá? O valor máximo que eu posso chegar a pagar por uma conversão que traga lucro para minha empresa, tá? O CPA, dependendo se for dinâmico, o número, o valor que se calcule hoje em dia, ele vai dar um número aleatório, vai falar, R$200, R$300, mas no final das contas ele é o máximo, se eu definir, né, através desse cálculo aqui, ele vai ser o número máximo que eu vou poder pagar por uma aquisição no meu projeto, e isso vai me garantir que eu tenha lucro. Então, vou jogar aqui, primeira coisa que você tem que saber de qualquer projeto, vamos pensar num projeto que tem um produto só, tá? Para ficar bem fácil. Qual é o preço de venda daquele produto? E vou fazer com números redondos. Então, sei lá, o produto custa R$100, tá? Para ficar bem fácil. R$100, eu vendo ele lá na minha loja, um treinamento online, alguma coisa assim. Então, o preço de venda dele é R$100, o usuário vai lá comprar e tudo mais. Qual é a margem de lucro que a empresa tem
quando ela vende esse produto. Isso sem falar de anúncios, tá? Tira aqui da margem de lucro, você vai tirar o custo operacional, os custos administrativos, todas as parnafenalhas, impostos, tudo, taxa de cartão e tudo mais que você possa tirar. Às vezes a pessoa vai falar assim, minha margem de lucro, quando eu vendo algo de R$100 sei lá, 30%. Tô chutando aqui, tá? O valor é só para ficar coisas bonitinhas. E isso vai resultar em, no caso aqui, R$30, né? Que eu vou lucrar numa venda de R$100. Então, qual é o meu lucro médio por venda? Que é o que eu acabei de escrever ali. Eu tenho um lucro médio por venda de R$30. Aqui a história é o seguinte. Então, beleza. Se eu vender por R$100 um produto, eu lucro 30 por ele, por cada venda, eu posso pegar aqui esse valor de R$30, tá? Eu posso pagar até R$30 por esse valor que eu vou empatar. Ou seja, vai cobrir todos os meus custos. Se eu vender ele por 29, né, usar em anúncio lá como eu estava falando anteriormente, eu botar R$29, ter um esforço de mídia e trouxer uma conversão por R$29, eu estou lucrando R$1. Beleza? Até aqui tranquilo. Óbvio, eu não vou falar de capital de giro que você precisa para movimentar e tudo mais, mas para ficar bem fácil. Quando você faz esse cálculo, sabe o preço de venda, sabe a margem de lucro e você chega no preço médio por venda, e por que eu coloquei aqui preço médio? Porque às vezes tem empresas que têm múltiplos produtos, normalmente eu vejo um lucro médio por venda. Porque isso aqui vai ser o teto, tá? O teto do CPA, tá? Só vou colocar aqui o teto, vai ser, vamos botar 29,99, tá? Só para, tem que ser 1 centavo pelo menos abaixo, 29,99. Se não, você vai estar pagando para poder ter uma venda de produto. Então, digamos que o meu CPA, eu calculei lá o quanto eu estou investindo no meu projeto, tá? E eu estou olhando aqui que eu investi por conversão R$35. Quando eu for fazer a conta, né? Então, fiz uma venda de 100, se eu lucro 30%, iria sobrar 30, mas eu tenho que descontar os 35 que eu paguei na mídia. Então, eu vou sair no prejuízo de R$5. Da onde vai sair? Do meu bolso. Então não foi uma venda boa. Agora, se eu estiver fazendo vendas abaixo desses 99,99, ou seja, abaixo dos R$30, todo valor que for abaixo dos R$30, eu estou lucrando. Então, a grande dúvida da escala, né, de quem trabalha com marketing, no caso, quem faz campanha, é conhecer o CPA, descobrir essa lógica aqui e falar, cara, enquanto você tiver com o CPA, ou seja, o custo por aquisição de venda, abaixo dos R$30, você tem verba infinita, tá? Pra quem não sabe, esse é o símbolo do infinito. Só porque eu aprendi na faculdade, eu quis dizer que é bonito. Infinito, tá? Você tem verba infinita. Assim, eu tô fazendo de um jeito bem rústico aqui, é óbvio, você precisa de capital de giro, depende de quanto tempo você recebe esse dinheiro, eu tô ignorando essas outras variáveis, tá? Porque tem essas outras variáveis, recebo dinheiro depois de volta de 14 dias. Óbvio, você vai ter que ter capital de giro para poder bancar a operação, mas basicamente você tem dinheiro infinito. Quando você calcula, você tem dinheiro infinito. E aqui é o que as pessoas não fazem. Às vezes as pessoas falam, fica investindo só R$4.000. Ele não sabe o CPA, ele põe ali do outro lado, fiz uma venda botei R$400, fiz uma venda de 1.000. Isso é bom ou é ruim? Não sei, depende da sua margem de lucro. Se sua margem de lucro é de 2%, igual por exemplo, normalmente eletrônico é 2%, 5%. Eu botei R$500 e fiz uma venda de 1.000. Meu ROI é 2. Cara, mas se sua margem de lucro ela é muito baixa, você na verdade está tendo prejuízo. Então era melhor você não ter nem vendido. Por isso que é importante você ter o conhecimento da margem de lucro. É importante você saber quanto você lucra por venda do seu projeto. Porque só assim você pode definir o quanto que você pode pagar por conversão. Fábio, como é que eu sei esse número do custo por conversão? Mais uma vez, custo por aquisição, por conversão. Eu pego aqui quanto eu gasto, então, gasto, e divido pela quantidade de conversões. Isso aí é o seu CPA, custo por aquisição. É bem simples, tá? Então você pegou, investi 1.000 e eu peguei aqui e fiz 4 conversões. Legal. O seu custo por conversão está sendo de R$250. R$250. Isso é bom ou é ruim? Depende, cara. Depende de qual é o preço de venda, depende da margem de lucro, quanto você lucraria no final. Se o que você lucraria no final por uma venda dessas
é muito maior do que 250, tá ótimo, você tá vendendo bem. Às vezes tem pessoas que estão vendendo um treinamento online, e essa é uma dúvida comum, de R$1.000. E ela tem um lucro, normalmente, infoproduto, né? Tem uma margem de lucro altíssima, 70%, 80%. Normalmente é isso, tá? Porque tem uma operação normalmente enxuta. Ela fala, mas meu CPA tá em R$300. Mas cara, se seu lucro, seu valor de lucro médio por venda é de 700, é de 650, tá ótimo, senta o pé, põe mais verba, entendeu? Então o mais importante é ele não passar do seu teto. Essa é a lógica que você tem que saber para você poder escalar suas campanhas e saber muito bem qual é o dinheiro. Mas isso aqui só vem, tá? Esse conhecimento de escala, se eu posso investir ou não, em definir o CPA, quando você não faz nenhum investimento, só vem a partir da verba de guerra. Se eu não colocar essa verba de guerra, eu nunca vou saber qual é o meu CPA, porque eu não testei. Cada mídia, e isso é importante, cada mídia vai ter um CPA diferente. O do Face vai ser de um jeito, o do LinkedIn vai ser outro, o do Google vai ser outro. Então é importante que você calcule o CPA por canal de mídia e aí, consequentemente, você vai saber o quanto você pode investir em cada um deles. Aproveitando, eu quero deixar você, eu falei um pouquinho de CTR ali no papel anterior aqui, ó. Eu falei um pouquinho sobre CTR, taxa de conversão. Eu quero deixar você com o episódio 135, que é onde eu falo um pouquinho mais do porquê os seus anúncios não estão convertendo tão bem, por que eles não estão vendendo tão bem. E eu falo um pouco sobre taxa de conversão, o CTR, o Click-Through Rate, para você saber todos os detalhes, como você pode melhorar a experiência dos seus anúncios para eles gerarem mais conversão. Se você ainda não acompanha o nosso canal aqui no YouTube, aproveita para se inscrever, tem um botão que aparece bem aqui no final. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio do Mestre TV.